Pessoal, vamos aguardar mais uns minutinhos aqui para o pessoal poder entrar e aí a gente já dá início na nossa webinar. Bom Bom dia, Márcio, tudo bom? tudo bem? E você? Tudo ótimo. Tirando o frio, tá frio por aí para vocês também? Mais ou menos. É mais Mais, chuva do que frio. mais chuva do que frio, aqui tá bem frio. Bom dia, João, tudo bom? Pessoal, vamos seguir então com a nossa webinar desta terça-feira. Então, sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. E hoje a gente vai ter a webinar sobre treinamento de grupos, então a ideia é sempre estar reforçando, né, para que vocês possam, então, rever o treinamento quem já teve, quem não conseguiu participar do treinamento ou quer, né, se atualizar, vai realizar alguma alteração nos seus grupos, então a ideia é sempre deixar todo mês aí configuração de grupos a par, porque esse é bem importante, a gente está falando de grupos, a gente está falando de regras. Então, para nossa webinar de hoje, a gente vai focar na configuração dos grupos, então a gente vai falar sobre mapeamento, vai trazer as ferramentas que vocês têm dentro da planta, vamos entender sobre a questão de reserva, open space e setor, para isso ficar bem claro, porque isso também influencia nas regras de grupos, e depois a gente parte para a criação de grupos, vamos falar sobre regra espacial, regra temporal, e por último a gente fala da inclusão de usuários, ou seja, ali, seja ela por seleção, seja ela por importação. Quando a gente falar da importação, a gente está falando da planilha. Vocês vão ver que a planilha, ela sempre vai ser uma base auxiliadora para vocês poderem aí até mesmo realizar transições entre os grupos. Antes da gente iniciar, vou trazer então o que vai rolar nesse mês de julho. Semana passada a gente teve aí módulo de catering. Quem não pôde participar, quem quer ver aí como é que ocorreu a webinar da semana passada, no YouTube, então vocês vão encontrar o material. Tem uma sessão lá só dentro da DeskBid Webinar. Fiquem à vontade, deem uma olhadinha lá. Hoje, como eu falei, hoje é treinamento geral, focado aí para configuração de grupos. Na semana que vem e no final do mês, a gente tem duas ferramentas aí, uma que é nova e a outra aí que é bem interessante, que é a tag de usuários. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre o check-in premiado, essa ferramenta que acabou de entrar aí dentro da DeskBee e que busca aí interagir ainda mais e incentivar os participantes aí a realizar o seu check-in. No final do mês, a gente vai falar das tags. Então, as tags, elas estão sempre associadas aí às categorias que vocês têm dentro da empresa para identificar e organizar não só tipos de serviços, como brigadista, guardião do tempo, mas vocês também podem usar as tags para setorização. Perfeito? Então, pessoal, vamos dar início aqui na nossa webinar de grupos. Vou compartilhar, então, com vocês a nossa tela do painel. Ótimo. E sempre que a gente falar, então, de grupos, vale reforçar que a configuração é realizada sempre pelos gestores. Como eu disse, hoje a gente vai, então, iniciar falando de mapeamento. Então, a gente vai começar acessando uma das nossas unidades, ou seja, o prédio que você deseja criar ou configurar algumas edições. Toda a planta, pessoal, então, ela vai trazer para vocês a visualização geral,
e vai trazer as posições que estão mapeadas. É pela planta, então, que a gente tem a possibilidade de editar algumas informações dessa posição e adicionar bloqueios ou atribuições. E aí a gente vai ver que dentro da planta vocês têm 2 tipos de bloqueio a serem utilizados. Então, como que a gente pode editar uma posição? Toda vez que a gente pausa o mouse sobre a posição, ele vai trazer a informação de qual é esse ambiente, qual é o número ou o nome desse ambiente, nesse caso a gente está falando da posição 15, qual que é o seu status, se está disponível ou não, e se ela é um tipo de reserva open ou se ela vai ser um tipo de reserva setorizada. Então, vamos lá. Clicando sobre a nossa posição, a gente tem o editar. Aqui no editar, então, vocês facilmente podem alterar qualquer informação, exceto o QR Code que a gente está vendo e o nome. 2 informações essenciais que estão ligadas ao QR Code de vocês. Então, se eu altero qualquer informação, nem que seja um ponto aqui ou um 0, eu estou desconfigurando e ele vai passar a não ler mais. Então, evitem de fazer alterações aqui. No restante, posso subir e atualizar minha imagem, então quero trocar a foto desse ambiente, clica aqui, seleciona a sua nova imagem, ok, você subiu. Aqui a gente tem setor, a gente já vai falar sobre isso e como que a gente vai incluir isso. Abaixo a gente tem descrição, então são aquelas informações que vocês querem adicionar ao espaço. Depois a gente tem os filtros. Então, filtro, esse filtro aqui inclui informação que fica visível para o seu colaborador no momento que ele vai fazer, então, a sua reserva. E vai permitir, é claro, que eu possa filtrar, então, e buscar espaços que contenham só monitor, só impressora. Então, o filtro tem essa facilidade. Por último, a gente tem o status, bloqueia e desbloqueia uma posição. Então, se eu bloqueio, é claro que a gente tem o xizinho e altera-se a cor. Quero voltar, clico de novo e pronto, a posição está disponível. Então, vocês vão percebendo que conforme vocês vão fazendo as alterações, vai alterando também o formato da posição. Clicando também com o direito, então a gente tem aqui, ao clicar com o direito, bloquear e bloqueio temporário. Bloquear, a gente bloqueou, cliquei de volta, desbloqueia. Vou clicar, tenho bloqueio temporário. Então, diferenças que a gente vai ter entre os bloqueios. Bloquear, bloqueei, vai ficar bloqueado por tempo indeterminado. Preciso acessar a planta e desbloquear manualmente. Já quando a gente falar do bloqueio temporário, a gente então vai determinar o motivo, tem que se incluir, não consegue fazer sem, e vou escolher então o meu horário. Quero, por exemplo, no período da tarde, então dia de hoje, início e término, com o horário de início bloqueando às 14 e finalizando às 18. Adicionei a regra, pronto, ela está já adicionada, fica no tom de cinza, e aqui embaixo vocês vão visualizar essa regra, tá? Dentro desse horário, então, deu 14, bloqueia, ninguém reserva mais, encerrou às 18 horas, vai desbloquear automaticamente. E dessa forma, então, vocês vão adicionando muitas outras regras, tá? Então, quero adicionar aqui uma regra, então, da semana que vem, do dia 15 até o dia 19. E dessa forma, pessoal, vou incluindo as regras que eu desejo, né? Quero, então, para o mês de agosto, também consigo. Vou passar agosto, do dia 30 até o dia 31 de agosto, iniciando no horário também que eu coloco. E embaixo vocês conseguem visualizar toda e qualquer regra que vocês adicionam. Tcharê, encerrei, quero remover uma regra, vou mudar a reforma ou vou mudar a capacitação. O processo é o mesmo, clica com o direito, vocês estão vendo os bloqueios que existem, clica sobre ele, abriu a nossa lateral, basta remover,
Sim, tenho certeza, a regra foi extinta, foi removida. Então, fiquem à vontade, utilizem aqui, né, de cadastrar os seus bloqueios depois, onde vocês desejarem. Atribuições a gente viu também, então, quero atribuir uma posição. Quando a gente fala de atribuição, a gente está falando da famosa mesa fixa, tá? Então, quero atribuir esta posição, então, a uma pessoa. Vale reforçar que ele vai trazer todas as pessoas, então, que estão dentro do seu painel e você facilmente, então, pode selecionar e salvar atribuindo aquela posição. Quando a gente fala da atribuição, ela é uma mesa fixa, ou seja, mesmo atribuído à dona aqui, a dona vai necessitar fazer a sua reserva. A gente só está destinando aquela posição de exclusividade para aquela colaboradora reservar. Ou seja, dentro também do nosso painel, do aplicativo, a gente vai ter a visualização das áreas que são atribuídas. Ou seja, esse ponto de atribuição, ele também vai ficar sempre visível lá no aplicativo, principalmente aí para servir de ponto, né, de identificação quando a gente falar de gestores. Então, para aqueles colaboradores novos, quando vocês atribuem, eles vão conseguir facilmente lá dentro do aplicativo poder visualizar as atribuições. Então, atribuir, aqui a gente tem um exemplo, tá? Ó, que é outra planta, já existe uma atribuição, tá? Está aqui a nossa atribuição, e ela está, então, destinada à nossa Verônica aqui. Então, ponto atribuído sempre vai ficar nessa tonalidade de azul. Então, para vocês poderem editar, pessoal, ou clica sobre a posição, ou clica com o direito. Tiare, gostaria de selecionar uma área e poder, então, mudar, fazer essa modificação de uma baia por inteiro. Consigo? Consegue, pessoal. Anteriormente, a gente tinha a nossa barra aqui na lateral. Agora, ela passou aqui para cima. Então, o primeiro passo é, vamos travar a mão ela vai impedir que eu movimente a minha planta, ó. Se não tá, eu consigo movimentar. Travei a minha mão, seleciono a área que eu desejo. Peguei a seleção, clica também com o direito e vocês têm aqui tudo aquilo que a gente acabou de ver individualmente dentro aqui dessa caixa de ação, permitindo bloquear e desbloquear, adicionar setores, filtros, imagens e até mesmo bloqueios temporários, tá? Então, se eu pegasse aqui tudo de uma vez só, essas 4 estão sem bloqueios, mas essa tem. Se eu clicar com o direito e for em menos, tá? Ele vai abrir, trazendo a informação e eu também posso remover. Então, individualmente ou por seleção, normalmente os processos são parecidos, clicou com o direito ou clicou em cima, vocês estão fazendo as edições. Reserva, então, open ou reserva setorizada. Tiare, o que é o setor que a gente está falando aqui? Pessoal, Open Space, como o nome já traz, é uma área, então, que vai ser visualizada e vai ser reservada por todo e qualquer usuário que ainda não pertence a um grupo. Então, Tiare, dentro da empresa a gente tem o grupo A e B. Já temos pessoas definidas, tá? Então, beleza, lá dentro dos seus grupos, aqueles que pertencem seguirão a regra do grupo. Entrou novos usuários, novos colaboradores, eles ainda não fazem parte do teu grupo A ou B, certo? O que eles passam a reservar? Eles vão reservar e vão ter a visualização de tudo aquilo que é Open Space. Então, tudo que tiver azul mapeado aí dentro dos andares de vocês, vai ser exatamente aquilo que o seu colaborador que ainda não está no grupo vai reservar. Quando a gente fala de setor, a gente está falando de uma área restrita. Então, o setor nada mais é do que a definição de uma regra diferenciada para uma determinada área.
Então, vamos dizer que eu queira que essas duas posições aqui, elas sejam de um setor específico e que apenas algumas pessoas possam ter acesso. Então, eu posso facilmente adicionar o nome deste setor, tá? Lembrando que, se vocês desejarem, o nome do setor pode ser o mesmo nome para o grupo e pode também, sem problema nenhum. Ah, já tem um criado aqui, ó. Então, vamos selecionar. Beleza. Adicionei. Percebam que já muda, então a gente já tem o nome do setor, tá? Então, vamos mostrar isso na planta aqui, como que isso fica visível para vocês. Deixa eu só, então, entrar aqui. Vamos lá. Vou trocar para vocês verem. Ok, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer a troca aqui para vocês entenderem. A gente vai sair. Deixa eu pegar a Jéssica. Tá? A gente setorizou lá aquelas duas posições, tá? A Jéssica acho que está como colaboradora, tá? Então, vamos lá. Definir aqui, temos a Jéssica como uma questão de colaboradora, tá? E aí, reforçando, a gente acabou de configurar ali um setor, tá? E esse setor, então, pessoal, não está de permissão para a Jéssica. Então, o que vai acontecer? A Jéssica está como colaboradora, ela está no grupo Suítes, a gente configurou lá o grupo, criou o setor. Quando a Jéssica, então, for fazer a sua reserva dentro da sua unidade, ali do seu andar, ó, tá? Ah, troquei, desculpa, pessoal, da cobertura. Só um pouquinho, deixa eu fazer aqui o estações, vamos fazer a liberação aqui, porque a gente colocou ocupação. Tá, vamos lá, de novo, só deixa eu levar para vocês para o ótimo, agora vai vir. Cobertura, tá? A gente criou lá os dois setores, então, a Jéssica não tem acesso, tá? Então, aqui passa a não aparecer, então, as áreas que estão setorizadas. Então, sempre que a gente falar de setor, nada mais é do que a restrição. Quero definir que esta área é exclusivamente de acesso de um grupo de pessoas. A partir do momento, então, que a gente define esse setor, a gente vai configurar os grupos e definir as regras para este local e vai depois, é claro, incluir quem são as pessoas. Então, a setorização é isso, ela me permite ir criando regras de horário, de espaço e de pessoas que poderão, então, reservar ali. Dentro da nossa planta, pessoal, já devem ter percebido, não sei se vocês olharam, mas entrou uma nova configuração. Então, teve uma atualização, deem uma olhadinha depois a explicação ali, que está referente aqui, ó, a legenda no mapeamento das plantas. Então, o que a gente teve aqui de novidade? Para quem está utilizando setores, né? Então, a gente tem aqui as nossas áreas Open Space e a gente configurou dois setores. Aqui na nossa lateral, a gente, então, agora pode visualizar a área de Open Space, mostrando a totalidade de estações, salas e armários, e trazendo também a informação para vocês das áreas setorizadas, ok? Tiare, consigo filtrar? Consegue, pessoal. Aqui na lateral vocês têm o filtro, ó, então consigo utilizar os dois. Quero visualizar somente os setores, por exemplo, de RH, ele já mostra para mim, ó, e ele altera aqui na lateral. Então, essa é a novidade que acabou entrando, essa visualização total aí que traz para vocês quantas posições tem para os andares, quantas posições vocês têm aqui para aquilo que for Open Space. Então, apresentação de planta.
feita, vimos sobre as ferramentas, configuramos aqui um setor de RH, e agora sim, a gente passa a configurar, então, os nossos grupos. E a gente vai criar um grupo aqui exclusivamente para essa área de RH. Então, vamos lá em usuários, vamos em grupos, ok? Aqui eu já tenho os meus grupos, então, grupo suítes, grupo DeskB e o outro grupo aqui embaixo. Percebam, pessoal, que cada grupo tem o seu andar definido de visualização, cada grupo tem a sua estação e a sua sala. Configuração de grupos, vocês sabem, não tem segredo, então a gente tem grupos, a gente pode vir aqui e criar, então, aquele segundo grupo que a gente, então, criou o setor de RH. Configurei, vou salvar e vou passar, então, para dentro do grupo, onde eu passo a determinar minha regra espacial e a determinar minha regra temporal. Pessoal, configuração de grupo sem restrição espacial não faz sentido. Se você configura um grupo, não adiciona a regra espacial, determina a regra de tempo e adiciona os seus usuários aqui dentro, se não tiver o espaço, vai valer a regra do Open Space. Então, sempre que vocês configurarem, Tia, eu tenho o grupo aqui e não tem a regra espacial, não definiu, vai valer a regra do Open Space, e lembrem-se que a regra do Open Space não temos regras definidas, ok? Então, criei o grupo, vou na minha restrição espacial e vou, então, selecionar qual seria a área. Como ali a gente configurou o setor de RH, então eu posso vir aqui, adicionar esse setor. Vai ser só aquelas 2 posições? Posso dar acesso às outras unidades? Posso. Posso definir que elas também tenham acesso ao 15º andar, que é na parte de cima. Então, aqui eu determinei 2 áreas. Ao salvar, o sistema traz essa informação, setor RH e o próximo andar. Feito isso, lembre-se que aqui a gente está trabalhando, tá? Com 15º. 15º a gente tem só estação de trabalho. E a gente também tem o RH aqui, tá? Outra informação importante. Percebam que aqui, tá? Como a gente tem o setor RH com o mesmo nome, ele acabou puxando outro setor de outra unidade. Tchare não quer o mesmo nome, então precisa ser editado o setor. Se vocês têm aqui o mesmo nome e tem mais de uma unidade, ele vai puxar e vai selecionar outra unidade. Como que a gente resolve isso aqui? De uma maneira muito simples. Eu vou voltar no meu mapeamento, vou no Suítes de volta, vou em mapear, beleza, tenho as 2 posições aqui, selecionei, cliquei com o direito, tá? Setor aqui a gente vai por RH, eu vou aumentar agora, né, RH. Aqui eu vou pôr suítes, tá? Por que eu estou colocando suítes? Porque aqui eu tenho mais de uma unidade. E quando a gente está falando de RH, eu vou ter o meu RH na minha unidade de São Paulo, vou ter na minha unidade de Balneário, vou ter na unidade lá do Rio Grande. Então, RH é um setor que tem todas. Facilmente, se eu altero, eu estou definindo que este é o RH dos suítes, ok? Fiz a alteração, voltei nos meus grupos, pronto. Agora, facilmente, eu posso selecionar, somente aquele dos suítes. Então, aqui eu tiro, abro aqui, ele e seleciono. Então, agora sim, eu tenho o setor dos suítes e o 15º andar. Sei que quem fizer parte desse grupo vai ficar vinculado somente a este grupo. Então, beleza, a gente viu que a gente tem aqui no RH 2 setores que estão para estação de trabalho, e no 15º andar a gente vai ter só estação de trabalho e uma sala de reunião, ok? Tranquilo.
Então, se aqui eu estou liberando estacionamento, não está dentro dessa área de seleção. Em momento nenhum eu selecionei. Então, a gente vai lá e, ó, desliga o nosso estacionamento, tá? Lembrando que é na segunda ferramenta, ó, opção de reserva. Desliguei, porque aqui eu não estou tendo acesso ao estacionamento. Agora sim, a gente vai trabalhar com as nossas estações e com as salas de reunião e vamos definir as nossas regras de tempo. E aqui, então, pessoal, a gente passa a configurar as regras permitidas. Então, a primeira, definir os dias da semana. Então, reservas só poderão ocorrer de segunda a sexta-feira. Selecionem os dias que vocês desejam. Ah, aqui é de segunda a sábado. Então, seleciona o seu sábado. Embaixo a gente tem limitar máximo de horas para reserva. Então, é definir qual é o tempo máximo que se pode, então, reservar nessas posições, tá? Ah, o máximo de reserva é 10 horas. Então, habilita, digita o número 10 e ok, o sistema entendeu. Não quer utilizar, deixa desligado. Limitar o horário de ocupação, aqui é em formato de relógio, então eu vou definir que reservas só podem ocorrer dentro deste horário estipulado. Na sequência, temos uma facilidade, então aqui como a gente está falando de setores que provavelmente vão ser adicionados a um grupo específico, eu vou colocar que eu quero sim definir uma recorrência, e para que a minha recorrência, a minha repetição ocorra de forma organizada, para que o meu usuário não se perca no momento de fazer a sua recorrência, a gente sempre indica que vocês, junto a ela, habilitem o máximo de dias de antecedência, tá? E o que o máximo faz? Ele vai me definir até quantos dias à frente eu posso, então, fazer uma reserva. Então, o que isso quer dizer? Se eu determino que aqui são 10 dias para frente, eu estou dando basicamente 2 semanas, de segunda a sexta, 2 semanas, para poder fazer a reserva. Ou seja, o colaborador que pertencer ao grupo vai poder acessar e repetir 2 vezes. Quando ele tentar fazer uma repetição de 5 dias pela terceira vez, o sistema vai bloquear, porque ele já atingiu o seu limite de 10. Então, essa é uma forma de vocês não permitirem que o usuário vá fazendo as suas repetições. Ah, vou fazer 5 agora, mais 5 depois. E dali a pouco ele vai fazendo 5, 5, quando vê, ele acaba se perdendo, tá? Na sequência, temos limitar quantidade de reserva por período. Então, a gente define aqui quantas reservas podem ser realizadas por dia, por semana ou por mês. Limitar quantidade de reserva expirada. De novo, reserva expirada, pessoal, é uma reserva que não ocorreu check-in. Não fez o check-in dentro do período de tolerância determinado, expira, a reserva cai. E aí, eu preciso reservar novamente. Então, se aqui eu defino que pode-se deixar expirar 2 vezes, atingido o limite, o sistema vai bloquear para o dia. Então, percebam que sempre é dia. A regra que vocês estão definindo aqui é para o dia atual. Na sequência, temos limitar mínimo de dias de antecedência. Então, é reservar 1 dia para frente, 2 dias para frente, tá? Determinei 2. Hoje é terça, então, terça, quarta, quarta, quinta. De quinta para frente, eu consigo começar a fazer as minhas reservas. Permitir estender a reserva. Outra facilidade, então ele vai avisar o colaborador que a reserva está próxima do fim e vai perguntar se você quer estender por mais alguns minutos. Lembrando que, se existir reservas à frente, o sistema não te permite estender, tá? Então, ele vai considerar entre a tua reserva que está finalizando e a próxima, qual é o tempo ali disponível e aí vai te deixar reservar. Depois temos limitar o período de reserva, tá?
Aqui vocês definem, os nossos colaboradores podem reservar dentro deste horário. Então, eu quero que as reservas ocorram entre 6 e 9 horas. Nesse horário, é permitido reservar. Passou ou tentou fazer antes, não consegue. E ainda, é claro, a gente pode considerar dias úteis e associar aqui, somente de segunda a sexta. Se eu não seleciono, ele também me permite fazer sábado e domingo. Por último, temos limitar o horário inicial da reserva, tá? Então, as reservas, né, iniciam ou passam a ser feitas a partir daquele horário. Então, defini a partir das 11. Então, das 11 em diante, eu consigo fazer minha reserva. Configurei, determinei as regras, salvei. Aqui, então, no nosso card, a gente vai ver o que a gente determinou. Então, permitir reserva com 10 dias, dias da semana, recorrência de 5 dias. Lembrando, pessoal, tempo de tolerância, a gente não faz por dentro do grupo, porque o tempo é para o ambiente. Então, ele vai ocorrer aqui na lateral, nas nossas estações. Na sequência, a gente tem a configuração da opção de reserva. Então, aqui é onde a gente habilita e desabilita o ambiente que poderá ser reservado pelo usuário. A gente aqui, então, tem a aprovação. Lembrando que a aprovação, quando a gente habilita, é para o ambiente. Então, isso significa que tanto o 15º que eu selecionei, quanto o setor de RH, necessitarão de aprovação para que a reserva seja feita. Por dentro do grupo, a gente consegue substituir a forma de check-in. Então, eu costumo dizer que dentro da DeskB, hoje, vocês têm aí disponível 7 tipos de check-in, tá? O convencional, ele sempre necessita da leitura ou da digitação. Pelo grupo, a gente, então, pode trocar esse tipo. Tia, eu não quero mais que o colaborador leia ou digite. Então, você pode escolher entre o transparente ou pode escolher entre o sem QR Code. Transparente, uma vez que vocês habilitam, toda reserva que for feita, ela não precisa mais de check-in. Então, fiz a reserva, vai aparecer lá que o check-in é transparente. Então, só preciso reservar, o sistema vai fazer o meu check-in e vai fazer o meu check-out dentro do horário que eu reservei. Quando a gente falar do check-in sem QR Code, esse aqui eu não vou mais precisar apontar a minha câmera ou digitar, ok? O botão fica habilitado dentro do horário da minha reserva e basta eu clicar para efetuar o check-in. Então, aqui tem-se sim uma interação. Reservei, dentro do horário eu vou entrar e vou fazer o meu check-in. A diferença é que eu não preciso mais ler nem digitar. Ponto importante, já vi muita gente habilitando os dois ao mesmo tempo. Isso gera confusão e acaba não funcionando da maneira correta. Então, ou a gente permite um, ou a gente permite outro. Não existe a possibilidade de eu colocar 2, 3 tipos de check-in. Check-in é sempre um para cada tipo de ambiente. Então, vocês têm essa facilidade de definir, tá? Esses são o que a gente, então, consegue por dentro aqui do painel. Depois, vocês têm outros 3 que estão vinculados à integração. Então, há sim a possibilidade de fazer o check-in através do crachá de vocês. Então, reservou, passou o crachá, já fez o check-in. Há a possibilidade de ser por biometria. Reservei, cheguei no escritório, coloquei minha biometria, já automaticamente leu, sabe que eu estou no escritório, já fez o meu check-in. E também tem por Face. Então, vai lá, vai colocar o seu rosto, o sistema vai ler, e o mesmo processo vai acontecer. Então, crachá, biometria e Face são com integração. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, pessoal, depois marca um bate-papo comigo, com a Débora. A gente pode aí esclarecer as dúvidas de vocês.
A Jaque também faz parte dessa questão para trazer informação, e se preciso, colocamos TI, porque a gente precisa também identificar se há possibilidade. Por último, então, a gente tem aqui habilitar motivo. Então, para aqueles espaços pequenos, a gente tem aqui 2 salas e tem uma demanda muito grande de ocupação. A gente quer, então, a partir de agora, identificar quais são os motivos que essas salas estão sendo reservadas. Então, habilita, ainda é definido se é obrigatório ou não. Perfeito? Configurei as minhas regras, pessoal, passa a valer exatamente a regra, então, que eu determinei aqui para o grupo e para o ambiente que eu, então, configurei. Feito isso, configurada a nossa regra espacial, configurada a nossa regra temporal, a gente, então, passa a incluir os nossos usuários, ok? Então, inclusão de usuários, pessoal, ele pode ocorrer por aqui, individualmente. Então, vou adicionar, vou digitando o nome das pessoas, certo? Vou digitando aqui, então, por exemplo, ó, quero incluir aqui dentro essa usuária. Então, aqui sempre individualmente, entendeu? Digito, ó, e vou adicionando as pessoas. Outra forma da gente fazer a inclusão de colaboradores. Ou vai ser pela seleção, ou vai ser pela importação, ok? Aqui, então, a gente consegue e visualiza todos os usuários, então, que fazem parte do grupo, e a gente passa, então, a adicionar as pessoas dentro do grupo. Então, aqui vocês têm perfis, vocês podem filtrar pelas tags, vocês podem filtrar pelo veículo ou placa, tá? Então, essa informação vai aparecer a partir do momento que vocês tenham, né, veículo de estacionamento e, claro, mapeamento de estacionamento. Posso buscar por um usuário em específico, então, vou digitar o nome da colaboradora, tá aqui, e, é claro, consigo também ver por todos os grupos, tá? Xarê, quero adicionar, então, essa usuária dentro do grupo que a gente criou. Então, venho aqui, seleciono a usuária, clico em grupos, vou em adicionar e digito, então, o nome do grupo ali, ó, selecionei, salvei, adicionei, então, a usuária dentro do grupo. Tá? Então, seleção, pessoal, ao lado aqui, vocês têm essa possibilidade. Vocês vão selecionando um a um, ou pode vir direto aqui em cima. Outra forma que a gente tem de fazer a inclusão de usuários dentro do grupo é através da importação, ok? Então, aqui embaixo vocês têm um modelo de exemplo, baixou, ele é uma planilha no Excel, muito simples, pessoal, não tem segredo nenhum. Aqui, a gente basicamente vai adicionar, então, nome completo do nosso usuário, vai adicionar o e-mail, a ID, e, é claro, por último, eu passo a incluir o nome do grupo que a pessoa vai pertencer. Lembrando que o nome tem que ser exatamente o mesmo nome que vocês colocaram aqui. Uma vez, então, que vocês tenham essa planilha preenchida, vocês facilmente podem trazer ela para cá, e aí, beleza, todo mundo, então, passa para dentro do grupo que vocês, então, adicionaram, tá? Então, feito isso, já incluí todo mundo dentro do grupo, então, aqui eu vou pôr outra pessoa dentro lá do grupo que a gente estava falando, tá? E ok, então, ó, RH Suites, tá? Vamos mostrar aqui, então, que a gente criou o grupo e a gente incluiu aqui, ó, 2 pessoas dentro do grupo. Eu acho que faltou uma, tá? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver, que eu acho que a gente tinha... Tem alguém que está em dois... esse aqui é outro grupo, tá. Então, beleza. Temos aqui, então, as 2 pessoas que a gente adicionou ao grupo, ó, a Danusa e a nossa colega, que é uma visitante aqui como colaboradora,
tá? No restante, cada um, então, está dentro do seu devido grupo. Quando a gente fala de grupo, é importante levar em consideração que a regra que vocês estipulam aqui vai ser para este colaborador. Então, o Adrian segue exatamente a regra do grupo. Quando a gente fala de grupo, regra é para todo o perfil assistente e perfil colaborador. Perfil manager, perfil admin, burlam a regra. Então, todo admin, todo manager, mesmo que não faça parte do grupo, vai ter a visualização de todas as unidades. Então, a gente vai ver um exemplo aqui. Tenho eu, sou manager, estou só dentro desse grupo. Se eu acessar, então, o aplicativo com o perfil de manager, estou aqui. Se eu for fazer uma reserva de estação, novamente, como sou manager, vou visualizar todas as unidades, podendo, então, reservar dentro da unidade que eu desejo, tá? Então, todo usuário aqui que tiver perfil admin e manager pode visualizar qualquer unidade e reservar. Quando a gente fala, então, de colaborador, o nosso colaborador aí sim vê e visualiza somente a unidade a que ele está direcionado. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. A gente tem a M, ela está como colaboradora do grupo Booking e ela, então, vai ver e vai poder reservar somente. Ele já puxa automaticamente ali o andar dela com as informações e aí ela visualiza somente o andar que foi determinado a ela. Então, colaborador e assistente segue exatamente a regra que vocês determinam dentro do grupo. Quando a gente inclui uma atribuição a uma pessoa, então, ó, aqui a M está atribuída ao 12º andar. Mas se eu pegar e incluir alguém, né, atribuir, então, uma pessoa, eu como manager, a outra unidade, além dela ver a unidade dela, ela vê também a outra unidade. Então, vamos pegar um exemplo aqui da própria M, ela tem já uma atribuição dentro da unidade dela, e eu, como gestora, vou permitir e vou atribuir ela a uma outra unidade. Então, no momento que eu faço essa atribuição dessa usuária a uma outra unidade, eu estou dando a ela não somente a possibilidade, então, dela reservar dentro da sua unidade, assim como reservar em outra unidade. Ah, Tchare, mas ela não está dentro do grupo, mas a atribuição é um ponto fixo, lembrem-se disso. Então, vai levar ela para dentro da outra unidade lá, com certeza. Ó, atribuímos, vamos atualizar, e no momento que a gente for reservar, já tem atribuição, vai trazer, então, ali, ó, a localidade, ó, do outro ponto que ela está atribuída, mostrando e permitindo que ela possa reservar. Perfeito? Então, grupo vai ser exatamente, tá, pessoal, para colaborador e assistente. Vamos deixa eu tirar essa atribuição aqui e vamos, então, olhar agora sobre a questão de liberações, que eu quero trazer outro ponto importante para vocês. Deixa eu remover aqui, sim, tenho certeza, tá? Então, a gente falou sobre os grupos, regras que vão ser seguidas, tá? Lembrando que quando a gente falar de assistente, admin e manager são gestores, então qualquer um desses perfis aqui automaticamente já tem a função de poder reservar para uma terceira pessoa. Admin e manager burlam a regra, assistente e colaborador segue. Tchare, tem os gestores dentro da empresa. Então, coloquei, por exemplo, a M como gestora. A M está como colaboradora, tá? E ela é gestora do grupo de finanças. Perfeito.
quero poder liberar ela para que ela possa, então, deixar de seguir a regra, mesma regra do colaborador, do dia a dia. Quero que a M possa, então, ver outras unidades, né? Como a gente, então, aqui definiu a unidade da M. A M está, então, dentro da sua unidade determinada. Quando ela vai reservar, ela já puxa. Como que a gente pode fazer isso, liberando a M, sem poder, então, alterar o seu perfil? Quero que a M continue com o perfil de colaboradora, mas quero, então, liberar ela de seguir as regras. Se vocês clicam, pessoal, aqui na lateral, vocês têm restrição temporal ou restrição espacial. Se a gente clicar na lateral, mesma coisa. Tenho restrição temporal ou tenho restrição espacial. A M precisa viajar para outra unidade. Preciso liberar ela, não quero alterar o seu perfil. Libera ela de seguir a regra temporal. Apareceu o reloginho aqui, né? Foi o que a gente pegou. Ó, era espacial, vamos lá. Restrição espacial, liberamos ela. Seguir regra temporal, liberei ela, ou seja, a partir de agora, a M também poderá, pessoal, reservar, além da unidade que está definida para ela, em outras unidades também. Então, ó, ela já consegue ver, tá? Ah, não, Tia, ela tem que estar e ela só vai reservar dentro da sua unidade. Mas quero liberar ela das regras, então, temporais que eu incluí, né? A gente definiu uma repetição de 5 e a gente definiu ali até 10 dias. Então, beleza. Vou colocar aqui. Então, no momento que ela for efetuar a sua reserva, ela vai seguir exatamente a regra que foi determinada. Então, pessoal, aqui, né, novamente, ó, a gente tem o quadradinho, não estava mostrando antes para vocês, agora tá. Regra temporal, regra espacial, ou na nossa lateral, mesmo processo, tá? Seguir, tá? Tem que seguir, saiu, tá? Quero liberar, então venho na regra espacial ou venho na regra temporal. E assim, facilmente, eu consigo liberar um gestor sem precisar, então, dar acesso ao painel. A restrição temporal e espacial permite isso, já que como admin e como manager eu burlo as regras, eu não sigo, tá? A maneira mais fácil é liberando sem dar o acesso ao painel a esses, claro, usuários que vocês desejam, então, aí, efetuar, é claro, essa liberação. Certo, pessoal? Então, sempre vai ter ali o reloginho para mostrar para vocês quem está, quem que não está. Então, vocês sempre vão ter essa informação. Apareceu ali do lado, significa, então, que a pessoa está ali, claro, liberada de seguir a regra. Não apareceu, pessoal, não está aparecendo, significa, então, que ela está seguindo a regra do grupo. Perfeito? Pessoal, regra de grupo aí apresentada a vocês. Vou, então, agora liberar aqui para que vocês possam, então, tirar as suas dúvidas. Alguém com alguma pergunta? Não, no caso, foi bem esclarecedor. A minha dúvida é, essa gravação a gente consegue ter acesso ao vitalício, a gente consegue baixar, guardar ela para caso de dúvidas futuras? Consegue sim, tá? Mas, como eu falei, né, todas as nossas webinars vão ficar disponível aí para que vocês possam visualizar e acessar lá no DeskB. E é claro que entre amanhã e quinta-feira eu disponibilizo, aí eu mando um e-mail para vocês com a gravação, para ficar mais fácil até de vocês encontrarem, tá certo? Excelente, valeu. Tá? Então, pessoal, configuração de grupos apresentado aí para vocês, tá? Só para reforçar, eu gosto muito de reforçar a importância da planilha de importação, tá? Ela é uma grande auxiliadora aí para vocês.
Então, não se preocupem, Tiare, consigo usar com facilidade a planilha de importação? Consegue, tá? O intuito dessa planilha, ela é justamente fazer o alinhamento aí, porque a gente sabe que regras mudam. Então, se, daqui poucos meses vocês desejarem, então, realizar, reestruturar todo o grupo, né? Hoje a gente, por exemplo, tinha 3, criou mais um, mas vamos dizer que a regra mude, a planilha ela vai ser ótima para ajudar vocês nisso. Então, configurem os novos grupos, peguem então esses usuários, preencham e passem eles para dentro dos novos grupos. Então, é uma maneira muito prática, da mesma forma que é uma maneira excelente para vocês fazerem a exclusão, né, de pessoas que não fazem mais parte da empresa. Então, Tia, a gente tem um grande número aqui, a gente tem uma grande quantidade que precisa ser limpa aqui do nosso painel. Pega a planilha, coloca o nome de todo mundo que não faz mais parte aí da equipe de vocês, coloca lá no grupo como desligados, puxa para dentro do painel, o painel vai gerir para vocês essa informação criando um grupo. Então, vai criar o grupo de desligados, tem o grupo criado, vocês têm facilmente a possibilidade de filtrar. Então, vamos filtrar todo mundo que, por exemplo, estaria no grupo desligados, vou selecionar todo mundo, vou vir aqui e vou remover, ou seja, vou excluir, né? Feito isso, volto lá nos meus grupos e limpo, então, o grupo que está vazio. Lembrem-se sempre, aqueles grupos que vocês não vão usar, vai limpando, vai tirando para isso não gerar confusão para vocês. Então, a planilha, ela é maravilhosa, tá? Quero saber quem está aqui dentro. Vocês podem exportar essas informações, então o exportar, ele baixa esses 22 que a gente tem aqui, com todas as informações, nome, e-mail, grupo, qual foi o primeiro acesso da pessoa, qual foi o momento que não utilizou mais, então ele tem essas informações, e o importar, ele permite que vocês tragam, então, os usuários efetivos aqui para dentro e adicionem dentro dos grupos, tá? Um exemplo que eu gosto muito de trazer aqui foi a reestruturação que a gente fez com a Vibra Energia. Então, o pessoal acabou que remodelou toda a sua configuração de regras, né, desde espacial até temporal, e a gente conseguiu fazer isso em 2, 3 dias de uma forma muito eficiente, sem afetar a utilização, né, que os usuários já tinham, e a partir da data estipulada, começaram, então, a reservar dentro da regra. Então, configurar, precisa reestruturar novos grupos, não sabe por onde começar, tem uma certa dificuldade, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês. Esse processo é simples, não demora, é rapidinho, a gente ajuda e vocês conseguem, então, reestruturar através da importação. Perfeito? Pessoal, para a data de hoje, então, se ninguém tiver mais dúvida, a gente encerra a nossa webinar. Foi um prazer aí estar com vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade. Pessoal, então, desejar uma ótima semana aí para todos e nos colocamos à disposição caso alguém precise. Uma ótima semana, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.